Pela proteção de Deus, iniciemos os trabalhos da 117ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Convido a todos os presentes a se colocarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Uma boa noite a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, e aos nobres pares. Convido ao senhor secretário Josimael Barbosa Interaminense para que faça a leitura da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 116ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizar a 110ª sessão ordinária
em sua 17ª legislatura no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito a Avenida Presidente Vargas 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao primeiro secretário, Josimael Barbosa Interaminência, a fazer a chamada dos senhores vereadores, que constou: Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Israel Leôncio da Silva, Marcos da Silva Florencio, Marlan de Melo, Paulo Antônio Lopes, Rubens Cestari Campos e Tatiane Gomes Colares. Assim, havendo quórum regimental, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 110ª sessão ordinária. Após, convidou para que os presentes se colocassem em pé, de frente ao pavilhão nacional, durante a execução do hino nacional brasileiro. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Israel Leôncio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já foi publicada no site da Câmara. O requerimento do vereador Israel se encontra em votação. Os vereadores que forem em discussão, né? Primeiramente. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento se encontra em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Convido hoje, como não tem o grande expediente, né, por falta de correspondências recebidas e não há projeto de lei a ser deliberado, passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário Josimael Barbosa Interaminense para que faça a leitura dos requerimentos escritos para esta sessão. Requerimento 253 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando da ilustre alcaidessa que nos informe em que fase se encontra o processo movido pelo Poder Executivo visando a reintegração de posse do frigorífico JBS. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva se encontra em discussão. O requerimento se encontra em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 254 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestações do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe em que fase se encontra o processo movido pelo Poder Executivo contra a empresa que foi contratada na administração anterior para a execução das obras de restauração da fonte luminosa na Praça da Matriz. Evair Luiz Rodrigues da Silva, Brasilina Olegário Massoco, vereadores proponentes. O requerimento dos vereadores Evair Luiz Rodrigues da Silva e Brasilina Olegário Massoco se encontra em discussão. O requerimento dos vereadores Evair Luiz e Brasilina Olegário se encontra em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento dos vereadores Evair Luiz e Brasilina Olegário Massoco foi aprovado por unanimidade. Requerimento 255 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de vossa excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que, através do setor competente, nos preze as seguintes informações. Se a previsão para que a administração pública viabilize o auxílio alimentação, bônus, aos servidores públicos municipais neste final de ano. Caso a resposta anterior seja positiva, que informe data, valor e quando será dada a publicidade da parcela extra do auxílio alimentação aos servidores. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento número 255 do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha se encontra em discussão. O requerimento do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha se encontra em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento do vereador Edson
Foi aprovado por unanimidade. Não tendo mais requerimentos inscritos, passamos agora à fase dos requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa Interaminense. Senhor presidente, nobres pares, público presente, boa noite a todos. Requer a mesa, depois de ouvido do plenário sua forma regimental, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal Cássia Furlan, a respeito da insalubridade ainda, tendo em vista que o responsável pela empresa Concipa, Consultoria, Assessoria e Treinamentos SS Limitada, um assunto, ela fez uma análise na revisão do adicional de insalubridade dos bombeiros municipais. E ele relatou aqui que no caso da incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o grau de maior elevação, para efeitos do acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. Assim, a função de bombeiro civil, realizada nas atividades acima, constatadas em loco, por mim, tem um enquadramento para o recebimento do adicional de salubridade em grau máximo. Então, foi assinado agora no dia 2 de novembro. E o que eu gostaria de saber é por que os bombeiros entraram em contato com a prefeitura, com o executivo, e foi informado a eles que houve uma divergência nas funções que eles executam em relação ao que o secretário da pasta deles, se eu não me engano é a Secretaria de Saúde no momento, falou que eles executam. E a minha dúvida é se ela vai cumprir o laudo da assessoria da empresa que foi contratada para fazer esse laudo da insalubridade, ou se ela não vai cumprir. Então, só para jurídico, o requerimento, ele, em tese, ele se refere se a prefeitura vai cumprir com o laudo do Concipa ou se vai cumprir com essa dada divergência que foi anunciada, né? Não, o laudo que foi passado agora foi dia 2 de novembro. Sim. Fez um laudo em loco, uma revisão em loco, e foi declarado que eles têm que receber o máximo, ou seja, 40%. Isso. Anteriormente, eles recebiam 40%, teve toda aquela questão da insalubridade, foi reduzido para 20%. E agora ele constatou que eles têm direito aos 40%. E o executivo, através da administração, falou que houve uma divergência e, a princípio, não vai cumprir o laudo da empresa. Então, assim, a dúvida é o seguinte: uma vez que foi reduzido de todo o quadro de funcionários, foi revisto tudo aquilo lá, e essa mesma empresa declarou que eles tinham que receber 20%, o executivo foi e cumpriu, passou a pagar 20% para os bombeiros. E agora foi feita a revisão e a empresa declarou que eles têm que voltar para os 40%. E o executivo declarou que eles não... tem uma divergência de ambas as partes aí, que ele não vai acatar, se não vai acatar. Eu queria saber se vai acatar ou não, porque anteriormente da própria empresa acatou, agora não vai acatar. O requerimento do vereador Josimael Barbosa Interaminense se encontra em discussão. Dentro do requerimento do vereador, gostaria até de, se possível, vereador, acrescentar que se houve a divergência e se não houve o pagamento, para que eles informassem se vai haver a diferença aí, vai ser paga a diferença aos bombeiros desses meses no qual ele não pagou, para que acrescente ao seu requerimento. O requerimento continua em discussão. Boa noite a todos presentes, todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Eu só queria deixar aqui, quem pediu a revisão do laudo? Foi os funcionários ou foi a prefeita? Ou foi o órgão, a prefeitura em si? Porque se pediu a revisão, eu acho que ela vai seguir o quadro revisionado, o documento, né? O documento revisionado. Porque alguém pediu essa revisão. Quem pediu a revisão? Foi a prefeitura ou foi os funcionários? Então, se foi feito pela prefeitura a revisão
e com certeza tem alguma coisa que não está certa, vai ter que cumprir a segunda, né? Porque a revisão foi feita e vai ter que acatar a revisão que foi feita e que agora que está certo, porque errar, todo mundo está suspeito a errar. Quando você é a vida, é erro. Só depois que você morre, você não erra mais. Ou então quem está fazendo alguma coisa erra. Quem não faz nada também não erra, né? É difícil quem não faz nada errar. Então é bom que a gente fica sabendo aqui, quero deixar aqui essa reflexão, quem pediu o laudo. Porque vai ter o momento de quem foi feito o laudo no primeiro momento, e o segundo momento foi feita a revisão. Então quem que vai beneficiar e da onde que foi feito, da onde partiu esse pedido de revisão nesse laudo, né? Eu acredito que se foi da prefeitura, eles vão adequar. Agora, se foi do funcionário, com certeza ele vai para a justiça e ele vai batalhar por lá, porque se é um direito, né? Mas aí resta saber quem pediu a revisão do laudo, que até agora não ficou claro. Quem pediu a revisão? Essa é a nossa dúvida aqui, né? Se de primeira mão a revisão, o laudo disse que não, que tinha que cumprir a lei. Até então teve várias mudanças da prefeitura, que caiu tudo nesse governo, tudo mudança para ser cumprida. E quem é louco de estar com a caneta na mão e um carimbo e assinar um negócio que não é para cumprir, né? Todo mundo quer cumprir a lei. Porque a lei, ela é melhor você estar de mão dada com ela do que você estar de mão com ela. Então, acho que foi cumprido a lei, agora também teve esse problema da revisão. Então, ela vai com certeza analisar os dois lados agora, para ver onde que está o erro, né? Onde que está o acerto. E é conversando, se debatendo que vai chegar um acordo, né? Que a gente está aqui para concordar, mas precisamos saber quem pediu a revisão do laudo para poder ter uma firmeza nisso. Ok? Obrigado, gente. Até o momento. O requerimento do vereador Josimael Barbosa Interaminense continua em discussão. O requerimento do vereador Josimael Barbosa Interaminense se encontra em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberta a palavra para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Boa noite para os caros amigos de estar aqui na nossa Casa de Lei, para aqueles que estão presentes, aqueles que nos assistem online. Esse requerimento é para que a prefeita, o mais rápido possível, manda o projeto que eles estão elaborando sobre a situação dos jardineiros do Ecoponto, que está parado lá. No momento a gente não sabe onde que está. A gente liga num canto, fala que vai para um, fala que vai para outro. E toda a documentação que eles pediram já está na mão deles. Semana agora que passou eu levei a matrícula da área que estava precisando, entreguei na mão do Franklin. E hoje eu estive ligando, falou que agora tem que passar um processo pelo planejamento. Isso só vai dificultando mais o trabalho desses jardineiros que vêm na luta e sofrendo. E a gente correu, conseguimos o apoio aí de pessoas do munícipe aí que tem áreas aí que cedeu, sem estar cobrando nada. E está tendo essa dificuldade para esse projeto estar chegando aqui, porque falaram que não tinha local. Corremos atrás, conseguimos local. Falaram sobre a documentação está em mãos. Agora falou que vai ser enviado para o planejamento, mas provavelmente esse projeto não chegar aqui para nós, até a última sessão, será resolvida a situação desses jardineiros em janeiro ou talvez, vai saber quando, né? E eles estão precisando de outros pontos aí para que eles ficam mais à vontade para prestar o seu trabalho no município aí na cidade, né? Então esse requerimento era sentido a isso, para que o mais rápido possível esse projeto viesse nessa semana para que a gente pudesse votar na última sessão, porque a gente ouviu conversas que o planejamento já está mudando a situação, já não quem organizava o planejamento já não vai, parece, exercer o cargo, aí vai ter uma dificuldade para colocar outra pessoa ali no momento, e a situação do projeto vai ficar travado, tendo mais dificuldade, né? Porque a situação do jardineiro vai se complicar mais se esse requerimento não chegar o mais rápido possível para nós e antes do recesso. Porque senão aí vai ficar nessa luta, os meninos no sufoco, precisando de outro espaço, e a gente conseguimos a área, e está agora
intestinos aí travado aí, devido a alguma coisa simples que possa estar resolvendo. E se a prefeita puder nos ajudar com isso aí, que o mais rápido possível, venha trazer esse projeto de lei para que a gente vote na próxima sessão aí. Senhor vereador, o pedido, ele entra como indicação. No caso, eu vou sugerir ao senhor que troque para que ela não entre como indicação. Então, teria que ser uma pergunta, um questionamento. Seria qual a viabilidade, como que está o andamento do projeto para que encaminhe. Só trocar a forma do requerimento para que ela entre como requerimento e não como indicação. Não ficará só para a próxima sessão. Não, entra como um requerimento para ver se ela vai responder, se vai vir agora. Ok. Para então, votação. A gente troca com o jurídico da Câmara para a gente dar continuidade. O requerimento do vereador Edson Jardim da Rocha se encontra continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento do vereador Edson Jardim da Rocha foi aprovado por unanimidade. A palavra continua aberta para os requerimentos orais. Então eu gostaria de exercer e fazer o requerimento também, que seria uma moção. Uma moção de parabenização ao cabo PM Tracanela, a soldado Tamires e a Polícia Militar do Estado de São Paulo pela realização do PROERD, onde mais de 500 crianças participaram e nós podemos perceber a motivação que eles dão a cada formatura dessa que acontece do PROERD. E o quanto as crianças, aqueles que participam, são engrandecidos de entendimento e são engrandecidos do entendimento e são engrandecidos com aquela formatura de tudo que o PROERD e a Polícia Militar apresenta nas escolas. E a felicidade dos meninos de verem a cada um deles a Polícia Militar, de participar, de ter esse contato mais próximo deles. Então, gostaria de pedir esse requerimento, essa moção de parabenização à Polícia Militar, em especial ao cabo Tracanela e a soldado Tamires. A moção de parabenização continua em discussão. A moção de parabenização está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. A moção foi aprovada por unanimidade. Senhor presidente. A palavra continua aberta aos requerimentos orais. Com a palavra o vereador Edson Sonson. Senhor presidente, esse requerimento era para mim ter informação que a gente está vendo que o prédio ali, eu acho que era da CESP, hoje vai ser o complexo, né? Então eu queria uma informação para a gente estar ciente como que a prefeitura conseguiu aquele prédio, se foi doado, se teve compra, qual maneira que aquele prédio vai ser cedido hoje para a prefeitura, está exercendo os seus trabalhos. Então esse requerimento é sentido para que nos informe qual foi as maneiras ali que esse prédio hoje vai ser da prefeitura, entendeu? Na realidade, aquela é uma área da prefeitura que foi cedida à CESP, né? Ah, então já era uma área da prefeitura. Que foi cedida para que houvesse ali, montasse. Entendi. Foi essa informação que eu tive também. Sim, então no caso ele já era da prefeitura. Isso. E agora retornou para a prefeitura. Retornando com os bens, com aquilo que já foi feito naquela área. Então coloca sentido assim, quais os motivos e o porquê do retorno que aconteceu toda essa manobras? Sim, entendeu? Que a CESP foi para outro lugar, mas é bom o requerimento para esclarecer por escrito, né? O requerimento do vereador Edson Jardim da Rocha se encontra em discussão. O requerimento do vereador Edson se encontra em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento do vereador Edson foi aprovado por unanimidade. Continua aberta a palavra aos requerimentos orais. Não havendo mais manifestação do plenário para requerimentos orais, passamos agora ao pequeno expediente.
Convido ao secretário, o primeiro secretário, Josmael Barbosa Interaminense, para que leia as indicações inscritas até a data de hoje. Indicação 446 de 2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente divulgar a lei complementar 90 de 2011, que dispõe sobre a isenção do pagamento de IPTU aos portadores de doenças graves e incapacitantes ou em estado terminal irreversível de qualquer doença, nas mídias locais, jornais, rede social e impressão no carnê do IPTU. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 445 de 2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente construir um redutor de velocidades, um lombada, quebra-molas, na quadra 16 da Rua Belém, a pedido dos moradores da rua. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 441 de 2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente estudar a viabilidade de reduzir a jornada de trabalho dos agentes comunitários e saúde e dos agentes de combate às endemias de 40 para 30 horas. Paulo Antônio Lopes, vereador proponente. Indicação 442 de 2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente instalar placas de identificação de nomes das ruas do conjunto habitacional ao lado do Marina Porto Príncipe. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 443 de 2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente implantar estacionamento 45 graus na rua Guanabara, ao lado do centro de hemodiálise e o pronto-socorro municipal, a pedido dos moradores. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 444 de 2019. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina ao setor competente realizar mutirão de limpeza em toda a cidade, a pedido dos munícipes epitacianos. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Não havendo mais indicações e requerimentos, informo aos presentes e aos vereadores que os requerimentos e indicações serão enviados aos devidos destinatários. Como também não houve inscrições dos nobres pares à palavra livre, declaro encerrada a pauta e a 17ª sessão ordinária da 17ª legislatura.